Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso segundo vídeo no tema das soluções e da concentração de soluções, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a expressão química da concentração, aquela que leva em conta qual é a composição da substância em termos dos seus átomos e das suas moléculas, levando em consideração, portanto, a sua massa molar. Eu vou aproveitar também esse tempo para falar de outras expressões que se relacionam com a concentração das substâncias, mas que não são estritamente uma concentração, como por exemplo o pH e a demanda bioquímica de oxigênio, muito importante para dimensionamento de impactos ambientais de alguns resíduos que possuam carga de matéria orgânica. Bora para o conteúdo? E quando nós falamos em concentração química, necessariamente nós precisamos levar em conta qual é a composição química da substância da qual nós estamos avaliando a concentração e, consequentemente, qual é a sua fórmula, qual é a sua massa molecular e também sua massa molar. Em decorrência disso, quando nós falamos em concentrações químicas, necessariamente a unidade mol vai aparecer. E a palavra mol e sua respectiva unidade se referem a porção. Uma porção de cloreto de sódio, uma porção de glicose ou de qualquer outra substância que você queira quantificar. Neste momento, nós não estamos interessados em quantos gramas, em quantos litros eu tenho do soluto, mas sim naquela quantidade que está relacionada com as proporções entre as quais as substâncias reagem entre si. E uma concentração química, uma concentração em quantidade de matéria, em mol, vai relacionar, como qualquer outra concentração, uma quantidade de soluto, no caso, a quantidade em mol, com uma quantidade total da solução. E aqui eu vou me focar no caso mais comum, que é o volume da solução, quantos litros de solução nós temos. E daí a sua unidade comum é em mol de soluto por litro de solução. A simbologia normalmente utilizada para concentração química, concentração em quantidade de matéria, é a representação da fórmula do soluto entre colchetes. E aí, se uma solução possui uma concentração química de soluto de 0,1 mol por litro, isso vai significar que em cada litro de solução nós teremos 0,1 mol daquele soluto dissolvido. Da mesma forma que nós fizemos para outros tipos de concentração, a concentração química não depende também da quantidade de solução. Então, para uma mesma solução com concentração de 0,1 mol por litro, nós podemos ter diferentes quantidades de soluto envolvidas, a depender da quantidade de solução que tiver. Portanto, se nós tivermos 1 ml de uma solução de cloreto de sódio, sal de cozinha, com concentração de 0,1 mol por litro, quantos mols de cloreto de sódio nós teremos? E o que acontece se nós tivermos 5 ml dessa mesma solução, com concentração de 0,1 mol por litro? Reparem que se a concentração é a mesma, 0,1 mol por litro, as duas soluções estão igualmente salgadas, têm o mesmo sabor, se você quiser provar as soluções. Mas a quantidade de sal dissolvido é evidentemente diferente. Para 1 ml de solução, você terá menos sal do que para 5 ml de uma solução com a mesma concentração. E aí, como o cálculo envolvido para calcular a concentração é o número de mols de soluto dividido pelo volume da solução, para calcular a quantidade de soluto em determinados volumes de solução, nós teríamos que multiplicar a concentração de soluto pelo volume da solução, obtendo assim o número de mols de soluto, a quantidade de substância desse soluto presente naquela amostra. Então, se eu tenho 1 ml de uma solução com concentração molar de 0,1 mol por litro, multiplicando 0,1 mol por litro por 1 ml, que em litros daria 0,001 litro, eu tenho uma quantidade em mols de sal de 0,0001 mol de cloreto de sódio. Se eu tenho 5 ml de uma solução com a mesma concentração, a quantidade de sal é 5 vezes maior, 0,0005 mols de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, multiplicado por 5 ml, que são 0,005 litros.
Novamente, como nas outras concentrações, nós podemos usar qualquer relação que mantenha proporcionalidade entre quantidade de soluto, volume de solução e concentração química. 0,1 mols de sal é o que está contido em 1 litro de solução. Quantos mols de sal estariam contidos em 1 mililitro? 0,0001. O mesmo valendo para outra solução. 0,1 mols de sal é o que está contido em 1 litro de solução. 5 mililitros de solução vão conter quantos mols de sal? 0,0005. E aí fica uma pergunta, não estava bom quando a gente estava falando em gramas, falando em litros, coisas que a gente está mais acostumado? Por que tem que botar o tal do mol na jogada? E eu faço com vocês aqui uma brincadeira, que nem aquela que tem lá na TV, onde uma pessoa fica lá numa sala com isolamento acústico, sem ouvir o que está acontecendo do lado de fora, e aí o apresentador pergunta: você quer trocar um jogo de chave de fendas por um videogame? E aí, você troca? E eu espero conseguir demonstrar para vocês que trocar de grama para mol pode ser um bom negócio em algumas situações. E agora eu preciso justificar por que a concentração química pode ser mais interessante em determinadas situações. E eu coloco para vocês aqui dois exercícios, exercício 1 e exercício 2, que na verdade são o mesmo exercício, são o mesmo problema, se referem à mesma situação no mundo real, no mundo concreto. E o primeiro exercício é o seguinte: qual é o volume de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, soda cáustica, com concentração 39,9771 gramas por litro, que reage com 50 mililitros de uma solução aquosa com concentração de ácido clorídrico 18,23047 gramas por litro, para formar uma solução neutra de NaCl. Mesmo que você não tenha visto ainda as reações entre ácidos e bases, eu apresento aqui para vocês a equação química desta reação. 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl, formando 1 mol de cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, e 1 mol de água. O hidróxido de sódio é uma base, é corrosivo, é alcalino. O ácido clorídrico é um ácido, também um ácido forte no caso. Já os produtos cloreto de sódio e água são o sal que a gente usa na comida e a água que a gente já conhece. Uma solução neutra seria aquela solução onde esses reagentes que são perigosos, corrosivos, reagem totalmente, sem deixar excessos, formando essas substâncias aqui que são inofensivas. E os dados que eu deixo para esse primeiro exercício são a massa molar do hidróxido de sódio e a massa molar do ácido clorídrico. E aí, minha amiga, meu amigo, que trabalheira para transformar esses dados aqui em dados que a gente consiga saber se a quantidade de hidróxido de sódio é suficiente para neutralizar, sem deixar excessos, a quantidade de ácido clorídrico. Mas se eu pego o mesmo exercício, o mesmo problema, e escrevo ele de outra forma, que é a seguinte: qual é o volume de uma solução aquosa com concentração de NaOH, hidróxido de sódio, igual a 1 mol por litro, que reage com 50 mililitros de uma solução aquosa com concentração em mol por litro de HCl, ácido clorídrico, de 0,5 mol por litro, para formar uma solução neutra de NaCl. E aqui nesse segundo exercício, como nós temos explícito quantos mols de cada substância existem para cada litro, fica mais fácil relacionar com a equação química balanceada que nós temos. Se nós tivermos uma solução com 1 mol para cada litro de hidróxido de sódio e uma solução com meio mol para cada litro de ácido clorídrico, nós precisamos verter essas duas soluções em um mesmo recipiente de uma forma que eu tenho o mesmo número de mols, 1 mol de NaOH para cada 1 mol de HCl, como as concentrações estão em mol por litro, de acordo com a unidade em mol, em quantidade de substância que nós usamos para o balanceamento dessa equação química, como a solução de NaOH é 2 vezes mais forte do que de HCl, tem o dobro da concentração. Se eu tenho 50 mililitros dessa solução de HCl, eu precisarei da metade da solução de NaOH. Como essa aqui é 2 vezes mais forte, eu preciso da metade do volume. Preciso só de 25 mililitros da solução de NaOH para neutralizar, para cancelar o efeito da solução de ácido clorídrico, formando uma solução inofensiva, tranquila para a gente manusear. Um outro exemplo. O ácido clorídrico HCl participa da seguinte reação. O ácido clorídrico se dissocia, formando cátions H+, e ânions Cl-.
E a primeira pergunta, que é o exercício 3 aqui, é a seguinte: qual é a concentração em massa de H+, em uma solução aquosa de HCl com concentração de 3,646094 gramas por litro, na qual o HCl se dissocia completamente? E aí tem os dados da massa molar do H, massa molar do Cl. O mesmo exercício, escrito em termos da concentração química, da concentração em mol por litro, ele fica muito mais simples de ser resolvido. Qual é a concentração em quantidade de matéria, mol de H+, em uma solução aquosa de HCl com concentração 0,1 mol por litro, na qual o HCl se dissocia completamente? Por esse segundo exercício, nós temos o seguinte: se o HCl se dissocia completamente, cada HCl formará um H+. Então, se a concentração era de 0,1 mol por litro de HCl, para cada 0,1 mol contido em 1 litro de HCl, eu terei 0,1 mol contido em 1 litro de H+. Já em massa, aí sim, aí tem que fazer algumas continhas para entender qual que será o resultado. E aí, deu para perceber que quando estão envolvidas reações químicas, a concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, dá para a gente uma informação muito mais direta sobre as proporções nas quais aquelas substâncias reagem? Mais um parzinho de exercícios gêmeos aqui para vocês. E aqui envolvendo um conceito que talvez vocês não tenham ainda nenhuma familiaridade, que é o conceito de pH. pH é uma função que é menos o logaritmo da concentração de H+. Qual seria o pH de uma solução aquosa de HCl, mesma reação aqui anterior, considerando que o HCl se dissocia completamente, com concentração de 3,646094 gramas por litro, aí dada a massa molar do HCl. E o outro exercício gêmeo, que é o mesmo exercício com os dados convertidos para mol, 3,646094 gramas de HCl, são 0,1 mol. 3,646094 gramas por litro corresponde a 0,1 mol por litro. E aí, nesse mesmo exercício representado em gramas por litro, se cada HCl virar um H+, o menos log, seja lá se você tem familiaridade com essa função logaritmo aqui, mas é uma função da concentração de H+. Quando eu já tenho a concentração em mol por litro, que é o que é usado nessa função, fica muito mais simples de fazer. A função log é uma função que tem o efeito de retirar o expoente de potência de 10. Então 0,1 mol por litro é 10 a menos 1 mol por litro. O log de 10 a menos 1 na base 10 é menos 1. Menos, que é o que está aqui na frente da função logarítmica. Com menos 1 dá mais 1. E novamente é muito simples expressar a partir de uma concentração química a relação existente aqui. Enquanto que em uma concentração física, você precisa de todo um trabalho de transformar a concentração em gramas para uma concentração em mol, para depois obter o seu resultado. E aí fica outra pergunta para você que está ali na salinha sem conseguir ouvir nada. Você quer trocar um computador por um desentupidor de pia? No programa ia ficar muito fácil se você estivesse ouvindo, né? Mas na vida real a gente também tem as nossas dificuldades. O ideal mesmo seria ter todas essas ferramentas aí disponíveis. O videogame para quando você quiser jogar e relaxar um pouco. A chave de fenda para quando você quiser parafusar ou desparafusar alguma coisa. O computador para fazer uma pesquisa, um trabalho escolar ou outras coisas por aí. E o desentupidor de pia numa emergência doméstica ali que pode acontecer. Em qualquer um dos casos, usar uma ferramenta no lugar da outra provavelmente não ia dar muito certo não é? Por isso, o melhor é entender de todos e usar cada um quando precisar. E o mesmo vale para as concentrações físicas e para as concentrações químicas. E é isso, né, gente? E aí tem um porém. Embora a concentração química facilite muito a nossa vida, na hora que nós temos que avaliar as quantidades em uma reação, como nos exemplos apresentados anteriormente, quando a gente prepara uma solução, normalmente a informação direta que nós temos é a massa medida em uma balança e um volume medido por meio de um balão volumétrico. Então a concentração física normalmente é a primeira informação que nós temos, aquela que vem direto do dado experimental. Mas a concentração química nos ajuda muito a compreender como que as quantidades daquelas substâncias se relacionam em uma reação química. E já que nós falamos de pH em um dos exemplos dados anteriormente, esse é um assunto que nós vamos voltar algumas vezes ao longo do ensino médio.
E o pH não é exatamente uma concentração, mas ele é uma função de uma concentração química, de uma concentração em mol por litro. Então ele se relaciona com alguma concentração de alguma forma. E é uma função da concentração que vai ser usada com muita frequência em química. E nós vamos ver mais para frente isso aí em mais detalhes. Outro exemplo de uma coisa que também não é propriamente uma concentração, mas que de alguma forma se relaciona com a concentração, é o chamado DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que não é uma concentração propriamente dita, uma quantidade de soluto em alguma unidade, dividida por uma quantidade de solução em uma outra unidade, mas que se relaciona com a concentração de alguma forma. Ele é uma medida indireta da concentração de matéria orgânica em geral, em um esgoto, em um resíduo de indústria, em qualquer coisa do tipo. E é muito utilizado para a gente tratar de problemas ambientais, de problemas de poluição. Nesse tipo de soluções, como um esgoto, um resto de um processo industrial, normalmente é muito difícil a gente identificar a concentração de cada uma das milhares, talvez milhões, de substâncias ali envolvidas. Imagina o esgoto que sai de um matadouro, onde você tem lá o sangue dos animais que foram abatidos, as fezes, um pouco de pelo e uma série de outras substâncias diversas. Se você for avaliar a concentração de cada uma dessas substâncias, aí você vai gastar a vida inteira e não vai avaliar a concentração de cada uma. Você precisa de uma medida indireta da quantidade geral de matéria orgânica que está ali envolvida. E por que isso é importante? Porque quando matéria orgânica é despejada em um corpo d'água, como por exemplo em um rio, os micro-organismos que estão ali presentes, tanto no rio como no próprio esgoto que foi lançado, vão consumir aquela matéria orgânica e junto com a matéria orgânica vão consumir oxigênio. E a redução dessa quantidade de oxigênio neste rio, nesse corpo d'água, pode matar o conjunto de organismos aeróbicos que existem lá, como por exemplo os peixes presentes no rio. Se você despeja muita matéria orgânica em um rio, e as bactérias, os micro-organismos consomem todo o oxigênio presente ali para digerir aquela matéria orgânica, você vai matar os peixes e uma série de outros organismos que vivem ali naquele rio. Então a gente precisa de uma medida de quanto oxigênio seria utilizado por certos micro-organismos para consumir aquela matéria orgânica que foi lançada por aquele esgoto naquele meio. E uma forma experimental de fazer isso é o chamado teste de DBO, de demanda bioquímica de oxigênio. Neste teste, a gente coloca uma amostra de quantidade conhecida daquele resíduo, daquele esgoto, em um recipiente. Nessa amostra, normalmente já tem aqueles micro-organismos que vão degradar aqui aquela matéria orgânica, mas se não tiver também dá para colocar amostras de micro-organismos. Para fazer isso, você vai medir a concentração de oxigênio nessa amostra. No início, levando em conta que a concentração física esperada de oxigênio em uma água pura são de 5 miligramas de oxigênio para cada litro de água, então você vai fazer uma medida inicial, na hora que você pôs aquele esgotão ali para fazer a amostra, vai guardar esse esgoto em um recipiente dentro de uma incubadora que vai manter uma temperatura constante, a temperatura típica de 25 graus Celsius, e depois de alguns dias você vai retirar a amostra e medir no 5º dia qual é a concentração de oxigênio, quanto oxigênio foi gasto pelos micro-organismos no consumo daquela matéria orgânica. Tendo a concentração de oxigênio inicial e a concentração de oxigênio final após 5 dias, você tem uma ideia do impacto do ponto de vista da redução da concentração de oxigênio, que aquele esgoto com aquela matéria orgânica e os micro-organismos digerindo essa matéria orgânica vai ter sobre um ecossistema no qual ele for lançado. E aí nós temos regras, regulamentações, leis ambientais que delimitam o máximo de retirada de oxigênio que um resíduo industrial pode ter para poder ser lançado num rio, num corpo d'água qualquer. Então, embora a DBO não seja uma concentração propriamente dita, uma quantidade de matéria orgânica dividida por uma quantidade de solução, ela se relaciona com isso porque quanto mais matéria orgânica tiver, mais oxigênio será consumido pelos micro-organismos. Quanto menos matéria orgânica tiver, menos oxigênio será consumido pelos micro-organismos. E menor é o impacto ambiental daquele resíduo ser lançado em algum rio ou algum corpo d'água. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!